tranquilo. Que maravilha. Os adolescentes também já vão se retirar para o seu local de culto. Eu convido você para que abra a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do texto de Filipenses, capítulo 1, para a reflexão de hoje. Filipenses, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso 1. E o tema que eu separei para hoje é uma vida marcada pela alegria. Na verdade, sem querer, eu tenho trabalhado, sem querer eu comecei a fazer esse trabalho e agora a gente segue o fluxo. Porque eu comecei a falar sobre paz, depois eu falei sobre mansidão, e aí hoje eu queria falar sobre alegria. E o que tem em comum esses 3 temas? Você sabe? Fruto do Espírito. Então nos próximos você já tem ideia do que eu possa falar. Mas hoje eu quero trabalhar esse tema, a alegria, a partir do texto de Filipenses capítulo 1, dos versos 1 ao 11. E eu quero ler juntamente com você. Vou convidar você para a leitura da palavra. Se você quiser acompanhar aqui conosco, diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Irmãos, quem nunca aqui foi pego de surpresa por sentimentos inesperados, como, por exemplo, desânimo? Quem aqui nunca teve um desânimo e não sabe explicar de onde veio? Simplesmente alguma coisa engatilhou um profundo desânimo no seu coração. E de repente você não tinha vontade, você não tinha ânimo, você não tinha perspectiva, você mal tinha forças para sair do estado de onde você estava. Desânimo. A Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e que a solidão é um dos maiores fatores associados à infelicidade. Essa sensação de infelicidade, de falta de vontade, de falta de desejo. Alguns estudos revelam que apenas 33% das pessoas se consideram felizes no cotidiano, enquanto mais de 60% afirmam viver em constante estado de estresse ou preocupação. E isso vai revelar uma verdade essencial. Felicidade não está naquilo que temos, mas talvez na forma como nós caminhamos. Nós somos de uma geração, e a minha geração, ela ouviu muito isso. Busque a felicidade. Você já ouviu isso?
Busque a felicidade. Você tem que ser feliz. Você tem que caminhar rumo à felicidade. E aí a gente vai formulando algumas ideias com o passar do tempo. Bom, para que eu alcance a felicidade, eu preciso então fazer determinadas coisas. Por exemplo, se eu tiver uma boa profissão, um bom cargo, então eu serei feliz. Se eu adquirir uma casa, sair do aluguel, então aí eu vou ser feliz. Gente, se eu conseguir vender esse carro que eu estou e comprar um carro novo, aí eu vou ser feliz. E aí eu começo a colocar perspectivas sobre como eu poderei alcançar uma felicidade. Algumas mulheres começam a pensar, bom, se eu casar, talvez eu seja feliz. Alguns homens vão dizer, realmente, se eu casar, quem sabe se eu constituir uma família, eu não serei mais feliz. Essa ideia de que a felicidade ela está vinculada a alguma coisa que eu alcanço. E eu vou pedir licença para você, porque quando eu usar o termo felicidade ou alegria, eu estou falando sobre a mesma coisa. Eu não vou fazer uma dicotomia entre esses dois termos. Ah, não, a felicidade é um estado permanente de espírito e a alegria é um estado passageiro de que eu alcanço alguma coisa. Não, porque biblicamente a gente vai ter esses conceitos misturados. Biblicamente, se você falar sobre alegria no Novo Testamento, você vai ver como um sentimento, um estado de alma permanente. Tanto que a alegria é tido como fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz nas nossas vidas e a gente mantém. A alegria é o fruto do Espírito. Mas quando a gente fala sobre felicidade, o conceito de felicidade é o conceito de alguém que alcançou uma vida plena, uma plenitude de alma. Então, assim, quando eu falo sobre alegria e felicidade, eu estou falando sobre a mesma coisa. Para você não ficar confuso. Eu vou usar os dois termos. A Bíblia pode me sugerir um outro termo, bem-aventurado, que também significa feliz. Mas quando a gente olha para essa realidade, a gente começa a se perguntar realmente, há um lugar onde eu serei feliz? E tem muita gente que condiciona a sua felicidade. Eu apenas serei feliz se. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não consegue ser feliz agora, dificilmente você vai ser feliz quando você alcançar isso que você está propondo. Porque a felicidade não está naquilo que a gente alcança. Felicidade não é sobre o lugar onde a gente chega ou sobre aquilo que a gente conquista. Felicidade está relacionada ao caminho que a gente trilha e como a gente trilha e quem a gente é. Então, é aquilo que já disseram, né? Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Porque se eu entendo que há uma felicidade, que eu tenho que trilhar um caminho para alcançar, eu corro o risco. Porque se meu caminho interromper no meio, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai viver. Eu vou ser feliz quando eu tiver neto. E se você não vê seus netos? A gente não sabe essas coisas. Então você não vai se dar a oportunidade de viver uma alegria. Tem a ver com como a gente caminha, tem a ver com aquilo que a gente vive no dia a dia. Porque quando a gente olha para esse texto ele tem uma característica muito profunda. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Filipe e as outras cartas consideradas cartas da prisão, como Éfeso, por exemplo, ele escreve diretamente da prisão. E é na prisão que nasce aquilo que hoje nós conhecemos como a carta da alegria, que é a carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Independente das circunstâncias. Ele estava numa prisão domiciliar, mas ele estava preso. Ele já não era livre para fazer o que ele queria fisicamente, mas espiritualmente ele continuava livre no Senhor. E por isso ele poderia dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
É o mesmo Paulo que no capítulo 4 vai dizer: olha, eu sei o que é passar todas as circunstâncias da vida, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar abundância, eu sei o que é passar os perigos, eu sei o que é ter paz, eu sei o que é ter tudo nessa vida, e eu digo para vocês, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A gente pode passar as circunstâncias mais variadas, porque ali o Senhor está, dando a nós as condições de sermos felizes. Felizes. Porque os elementos essenciais que revelam a felicidade, essas marcas, elas não têm a ver com destino, elas têm a ver com caminho. Nasce no caminho com Deus, nasce naquilo que a gente traz para as nossas vidas. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu vou usar vários temas do Hernandes Dias Lopes, porque eu tive como base dessa reflexão também uma meditação, né, um livro, um comentário do Hernandes Dias Lopes sobre o texto de Filipenses. E ele vai dizer: a carta mais alegre da Bíblia foi escrita no lugar mais triste, uma prisão. Isso prova que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus no coração. E de repente a gente começa a perceber que a alegria, ela não é circunstancial. A alegria não é um alvo que se atinge, mas a alegria é uma vida que se vive. E depende daquilo que a gente traz para a nossa vida. E depende muito de como nós a vivemos. A questão é que a felicidade está no caminho, não no destino. E quem percorre um caminho abençoador encontra alegria até nos vales. Quando eu pensei em falar sobre alegria, eu pensei em trabalhar o Salmo 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque essa turma estraga a vida. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo no Salmo 1. Tem gente que entra na nossa vida e estraga o nosso caminho, estraga a nossa caminhada. Lembra que sua mãe dizia para você quando você era pequeno: filho, cuidado com quem você anda. Ela não falava porque ela não tinha o que fazer. Ela falava porque ela conhece um preceito bíblico. Porque talvez assim, a sua mãe não era cristã, talvez a sua mãe nem conhecesse a Bíblia, mas há um preceito bíblico que nos leva a entender isso. Quando a palavra diz que as más conversações, vocês conhecem essa? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, gente ruim estraga a gente. É mais ou menos isso. Por isso sua mãe não queria que você andasse em más companhias. Porque tem gente que quando entra na nossa vida vem para estragar. E aí estraga o nosso caminho. E quem olha o caminho sabe que os fins não justificam os meios, mas sabe que os bons caminhos levam a excelentes finais. E Paulo é um exemplo vivo disso. Ele escreve com alegria mesmo acorrentado. E no verso 7 ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer: eu estou acorrentado, escrevendo a vocês, mostrando que quem caminha com Deus pode experimentar felicidade onde outros só veriam desespero. Você pode ser feliz hoje, amém, igreja? Porque a sua felicidade não é sobre aquilo que você vai encontrar, é sobre quem você tem no seu coração, sobre a forma como você enxerga a sua vida em Deus hoje. E Deus pode abrir os seus olhos para que você veja aquilo que você nunca viu. Deus pode abrir hoje os seus olhos para que você perceba aquilo que você nunca percebeu. E enquanto você está dizendo: Senhor, me falta isso, Senhor, me falta aquilo, o Senhor está dizendo: eu sou tudo na sua vida e você não precisa de mais nada. Ele é tudo para nós, Ele é tudo que nós precisamos. E aí, a partir dessa ideia, eu quero dizer para você que pessoas felizes possuem algumas marcas bem definidas. E quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, eu percebo que a primeira marca que pessoas felizes têm é a marca da gratidão. E olha como ele começa o capítulo 1, no verso de número 2.
a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu estou numa prisão, eu estou numa situação difícil, eu já não sou livre fisicamente para fazer as coisas, mas mesmo assim eu sou livre para agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Eu tenho condições, olhando para mim nessa circunstância, de olhar para tudo que está ao meu redor e agradecer a Deus. E dizer, Senhor, obrigado. E de dizer às pessoas, obrigado. Porque Deus usou pessoas para que nós chegássemos até aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um coração ingrato, ele se torna rancoroso. Gente que não agradece ninguém é gente rancorosa. Porque a minha vida foi difícil. Passei por isso, passei por aquilo outro. Eu sei que tem coisas que são difíceis e deixam marcas profundas na vida, mas tem uma hora que a gente consegue olhar para as nossas vidas e dizer, Senhor, obrigado. E dizer para um pai, para uma mãe, pai, mãe, obrigado. Não foi o que eu idealizei, mas foi o que me manteve vivo. Eu preciso agradecer o meu pai, eu preciso agradecer a minha mãe, porque talvez eles não tenham feito o que eu achava que era melhor, mas eles fizeram aquilo que era suficiente para que eu chegasse até aqui. Foi sua mãe que trabalhou, foi seu pai que trabalhou arduamente, se fez ausente na casa, criou confusões ali, mas ele deu a você condições de você chegar onde você chegou. Ele tinha suas dores, ele tinha suas lutas. Foi essa mãe que talvez tenha sido difícil, crítica, complicada, mas foi essa mãe que fez, que criou, que levou na escola, que buscou na escola e trouxe você até a condição que você está. E qual que é o problema da gente chegar e dizer assim, olha, obrigado. Obrigado, eu reconheço o que você fez. Qual que é a dificuldade de sair desse culto, chegar na sua casa e falar assim, mãe, nossa, olha o que eu fiz agora, hein? Contei muito sobre mim agora, hein, Helder? Vocês viram o que eu fiz agora? Aqui, mãe. Não existe mais esse telefone que você põe aqui, Não, mas eu queria dizer isso aqui, isso aqui, Fala, mãe, obrigado. Eu sei que não foi fácil para você. Pessoas que foram criadas por mães separadas, viúvas. Diz assim, mãe, eu sei que não foi fácil para você, mas eu quero agradecer, porque mesmo com tanta luta, olha onde você me trouxe. Talvez eu olhe a prisões que prendem meus pés, a prisões físicas que às vezes me impedem de viver uma vida mais corajosa, mas eu não posso deixar de reconhecer o que o outro fez por mim. Eu não posso deixar de dizer para as pessoas obrigado, de dizer para aquele irmão obrigado, porque um dia você me ajudou, para aquela irmã obrigado, porque um dia você foi fundamental. Eu não posso ter um coração ingrato que não reconhece o anseio dos outros, de chegar para o meu patrão e dizer obrigado porque você abriu uma porta para mim. De dizer para os filhos obrigado porque hoje você arrumou a cama, olha que maravilha. Você é lindo, você é linda. Você me ajuda tanto quando você faz isso. Dizer para o filho, para a filha, obrigado, porque você alegra os meus dias. Obrigado porque a sua presença é fundamental. Pessoas felizes têm a marca da gratidão. Hernandes Dias Lopes vai dizer, a gratidão é o perfume que exalamos quando reconhecemos o bem que nos foi feito. Um coração ingrato torna a vida amarga. Um coração grato transforma qualquer deserto em jardim. É sobre isso. Está reclamando. A gente tem muitas razões para reclamar. Mas a gente tem muitas razões para agradecer. Muitas. Muitas razões para agradecer. Tem uma frase de um homem chamado Albert Clark, que ele vai dizer assim, não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas é a gratidão que nos faz felizes. É lógico que não é de fato a gratidão que me faz feliz, mas a gratidão alimenta a minha felicidade.
Quando eu olho para essa frase, eu penso justamente isso. Quem me faz feliz é Cristo. Porque eu sei que aquilo que Cristo me deu não é temporário, é eterno. Eu sei que a salvação que nós adquirimos em Cristo, nosso Senhor, essa salvação ninguém pode tirar. Não tem uma borracha espiritual que apague o nosso nome do livro da vida. O nosso nome, quando ele é escrito no livro da vida, eu não tenho mais que ficar angustiado. Agora Deus, eu cometi um erro. Deus pegou a borracha dele e tirou meu nome. Aí hoje eu fui bonzinho, hein? Deus colocou de novo, hein? Aí Deus fala assim, de novo, tá estragando o caderno, né? Tá estragando o caderno, tive que apagar de novo. Anda direito. Agora foi bem, hein? Vou colocar de novo. Não é assim que funciona. Uma vez que somos selados com o Espírito Santo de Deus, nós pertencemos ao próprio Deus. A marca do selo do Espírito é a marca daqueles que são escolhidos, chamados pelo Senhor para viver uma vida santa na sua presença. É sobre isso. Pessoas gratas são mais leves. Pessoas gratas constroem relacionamentos saudáveis. Pessoas gratas elogiam mais. Pessoas gratas veem o lado bom também das circunstâncias. Pessoas ingratas, pelo contrário, vivem em exigência, insatisfação contínua. Pessoas ingratas estão sempre reclamando de tudo, seja bom ou seja ruim. E Deus nos convida para uma vida de gratidão. Uma vida ativa de gratidão, de contentamento. Que a gente possa dizer, eu passei lutas profundas e passei pelas vitórias maravilhosas. E em todas as coisas eu tive o poder de Deus sobre a minha vida. E eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. Palavra de Deus, Colossenses 3,17. Vai dizer, em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, faça com gratidão. Eu falei de pais, mas eu queria falar de cônjuges. Você já agradeceu pela sua esposa? Você já agradeceu pelo seu marido? Ou você só vê o lado ruim da história? Agradeça. Bem, eu agradeço porque você me deseja. Eu agradeço porque a gente está junto. Eu agradeço porque você traz vida para os meus dias. Sabe, olhe para o outro, não agora, tá? Não precisa ser agora, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem gente beijando aqui, né? Não. Tem gente no celular, no WhatsApp. Obrigado, agradeço. Agora é a hora de ouvir a palavra. Mas agradeça. Leve isso para casa. Irmãos, amanheceu, escreve no espelho. Pega o batom dela. Escreve no espelho. Bom dia, meu amor. Algumas vão adorar, outras não. Não podia ter escolhido o batom mais barato, né? Mas aí também você quer o quê, irmã? Pelo amor de Deus. Mas sejamos gratos. A gente é muito bom para criticar cônjuge. É muito fácil criticar o cônjuge. É muito fácil falar o que o outro não fez. Mas a gente tem uma dificuldade de agradecer pelo que o outro faz. Porque tudo tem uma fonte. E eu gosto muito desse... Essa aqui é uma frase de um chinês. Isso aqui é de um escritor chinês antigo. E ele vai dizer, quando beberes água, pensa na fonte. Eu acho tão simbólica essa frase. Quando você beber uma água, lembra que tem uma fonte. Ela saiu de algum lugar. Tem um lugar do qual veio. Quando você comer um bolo, por exemplo, lembra que tem uma fonte. Alguém fez. Quando você comprar alguma coisa, lembra que alguém trabalhou. E isso nos tornará mais felizes e gratos. Segundo lugar, pessoas felizes têm a marca da... Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos ler? Pessoas felizes têm a marca da cooperação. E cooperação é característica de cristão. De gente que ama Cristo.
O apóstolo Paulo, ele vai elogiar os seus irmãos porque eles cooperaram. Eles cooperaram em todo tempo. Pensa que o apóstolo Paulo estava sozinho, mas ele não se sentia só. Ele falou, eu quero agradecer porque em todo momento vocês cooperaram com a minha vida, vocês cooperaram com o ministério, com a pregação da palavra. Eu não estou sozinho nesse propósito maior. Porque não tem coisa pior do que você se sentir sozinho num propósito. Você é o único que luta pela família. Você é o único que quer trazer paz nos ambientes. Você é o único que está trabalhando certo. Você é o único que está construindo. Você é o único que está caminhando. Você é o único que está se empenhando. Não tem nada pior do que você sentir que você é o único. Que ninguém está caminhando, que ninguém está te ajudando. A gente precisa de gente. A igreja é uma bênção, porque a igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que critica a igreja, muita gente. Ah, não, porque a igreja me feriu, a igreja me machucou. É lógico, a igreja é relacionamento. Não tem como você só se alegrar dentro da igreja. Você vai ter momentos difíceis. Eu fiz amigos na igreja, tive discussões dentro da igreja, tive desafetos dentro da igreja. Pessoas me tiveram como desafeto. E assim é normal. Por quê? Porque são relacionamentos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nunca fui desamparado. Nunca fomos desamparados pelo próprio Deus. Isso ninguém pode negar. Ah, mas Deus não fez aquilo que eu queria. Mas Deus fez tantas outras coisas que Ele queria. Deus não é nosso servo de luxo, Ele é o nosso Senhor. E uma coisa muito linda na igreja, qualquer igreja, a pessoa se converte, ela entra no ambiente da igreja, e ela na igreja ela vai tendo espaços. Ela começa a crescer, ela começa a fazer cursos. Daqui a pouco ela se torna líder de curso. E ela constrói um vínculo de amizade. E ela vai se abrindo e abrindo o coração em ambientes. E gerando oportunidades, e as pessoas vão orando umas pelas outras, e elas vão se aproximando, e de repente, aquele rapaz que não tinha expressão nenhuma fora, era alguém que era ignorado pela própria família, de repente ele é um líder de ministério, que é uma bênção dentro da igreja, que pastoreia, que acompanha, que visita, que ora, que as pessoas procuram às vezes para ouvir um conselho bom. Gente, a igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é um lugar de dons e talentos. A igreja é o lugar que você é incomodado domingo após domingo a mudar. Olha que coisa maravilhosa. Você vem aqui domingo após domingo para ouvir palavras que desafiam você a mudança. E você está pensando, meu Deus, como que eu posso cooperar mais? Como que eu posso? Como que eu posso ajudar mais? Como que eu posso ser mais grato? Gente, quem que pega um domingo à noite, sai da sua casa, do jogo de sofá, para ir numa igreja para ouvir que você precisa ser mais grato? Parece coisa de gente que não gosta de si. Não, é de gente que se ama e sabe que tem muito a colaborar. E de repente numa palavra se levanta dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu me lembro, quando eu era adolescente, quando eu tive meu chamado pastoral. Eu tinha ali por volta dos meus 15 anos. E uma noite eu acordei. E eu ouvi eu tive a impressão de ouvir audivelmente. Eu estava meio dormindo. Sabe aquele negócio de você está meio dormindo, está meio acordado? Mas eu ouvi audivelmente um texto bíblico. E eu abri. Se eu não me engano, é um texto de Isaías. E ele dizia assim: certamente. E eu estava orando sobre isso já há um tempo. Sobre aquilo que Deus queria da minha vida. Para que Deus... Você vê, com 15 anos, eu indo na igreja e já entendendo que eu tinha que ter um propósito de vida. E aí eu abri num texto que dizia assim: certamente o Senhor chamará para você uma nação que nunca conheceste. E uma nação que nunca você conheceu correrá para ti por amor do meu nome.
E a hora que eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu quero conhecer essas pessoas que vão me ouvir por amor do seu nome, que vão abrir o coração para amarem mais o Senhor. Esse Deus que se faz presente e que leva você a pensar em como que você vai abrir a sua vida para cooperar, para abençoar o outro, como que você vai abrir os seus ouvidos, como você vai estender a sua mão para abençoar mais o outro. Você quer ser feliz? Coopere mais. Você quer ser feliz? Aceite cooperação. Você quer ser feliz? Viva em comunhão. Você quer ser feliz? Sirva, porque melhor é servir do que ser servido, segundo a palavra do próprio Cristo. Coloque a sua vida à disposição. Pare de pensar só em você. Você veio aqui hoje para ouvir justamente isso. Pare de pensar só em você. Pense no outro. Ajude o outro. Abençoe o outro. Faça pelo outro, sem deixar de fazer por você. O Hernandes Dias Lopes vai dizer: ninguém é feliz sozinho. A vida cristã é uma jornada compartilhada. Uma igreja unida é uma igreja feliz. Quanto mais unirmos as nossas forças, mais felizes seremos. Em terceiro lugar, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Pessoas felizes têm a marca da oração. E olha que coisa impressionante que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Eu oro com alegria. Ele vai dizer a partir do verso de número 9: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor a Deus. O que ele está dizendo é: eu oro para que vocês tenham crescimento, que vocês orem que vocês cresçam no conhecimento de quem é Cristo. Eu oro para que vocês sejam uma bênção, que vocês amadureçam, que vocês saiam dessa condição de crianças e se tornem adultos para o reino de Deus, que vocês não sejam crianças tomadas pelo leite, que vivem pelo leite e pela papinha, mas que vocês cheguem a um crescimento e comecem a discernir e se alimentar com um alimento sólido. Que saiam da condição de crianças espirituais, que ficam ali de papinha, ficam ali preocupadas com coisas que não têm valor nenhum. Se essa planta está mais à direita, se ela está mais à esquerda, se essa caixa é mais bonita, se ela é mais feia, se o teto é bonito ou se está feio, se tem um buraco ali ou se não tem. Se você não tinha reparado, agora você reparou. Né? Não vem mais na igreja, tem um buraco ali. Certeza que foi o Célio. Clélio, já só troquei o nome dele. Aí ele vai falar: não volto mais na igreja, ele errou meu nome. E a gente fica preocupado com essas bobagens. E tem tanta coisa boa que Deus quer fazer através das nossas vidas. Tem tanta gente que Deus quer abençoar através de cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens. Cadê os homens aqui? Fiquem em pé, por favor, todos os homens. Todos os homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem um propósito lindo através da vida de vocês. Peguem aquilo que Deus já colocou na mão de vocês em nome de Jesus e usem para a glória de Deus Pai. Não ache que a vida de vocês é apenas o viver, deixar o tempo passar. É ser uma bênção aonde Deus plantou vocês. Vocês acham que Deus só quer que vocês vivam, cultivem, acumulem coisas? Deus quer fazer de vocês homens que quando abrem a boca sai poder do seu lábio. Aquilo que Deus está dando a vocês é para usar em nome de Jesus. Começa a orar por pessoas que vocês vão ver o milagre acontecer. Começa a orar pela esposa de vocês. Começa a orar pelos filhos de vocês, que vocês vão ver o milagre acontecer. Amém, igreja? Pode se assentar, irmãos. Aliás, quinta-feira, hein? Quinta-feira, 7h30. É sobre isso.
É sobre a gente de repente começar a perceber que há uma vida de oração que a gente pode viver. A gente tem que abençoar, a gente tem que orar uns pelos outros. A gente tem que fazer com que o outro se levante em nome de Jesus. E a nossa oração é única e exclusiva em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. A igreja de Filipos, ela cooperava com o Evangelho. Isso alegrava o coração de Paulo. E ele orava por essa igreja. E ele orava por essa igreja. E essa igreja abençoava ele. Como diz Charles Spurgeon, a oração é o fôlego da alma. É aquilo que traz fôlego para a vida. Quanto mais eu oro, mais eu encontro razões para me alegrar. Quanto mais eu oro, mais eu vejo os milagres do Senhor e mais eu me alegro. Quanto mais eu oro, mais o Espírito de Deus ele se manifesta na minha vida e eu vejo novos propósitos para a minha vida. Quanto mais eu oro, mais eu abençoo o outro e eu vejo que a vida vale a pena. Algumas quartas atrás nós tivemos aqui o testemunho da Dona Rosa. A Dona Rosa é uma senhorinha que vem aqui na igreja já há algum tempo. E ela estava vindo, ela foi emagrecendo. Aí a filha levou ela no médico e descobriu que a Dona Rosa estava com um câncer. Tinha uma bola aqui de 18 centímetros. Pegava parte do intestino e outros órgãos. A Dona Rosa começou a pedir oração. A gente começou a colocar a igreja em oração. Domingo após domingo, torre de oração. A gente orando pela Dona Rosa. A Dona Rosa fez uma cirurgia. Retirou essa bola de 18 centímetros. E ela tem vindo todo o culto dizendo assim: pastor, eu queria agradecer. Todo final de culto ela vem me dar um abraço. Fala assim: pastor, eu queria agradecer as orações da igreja. É a igreja que ora. É a igreja que manifesta o poder. É a igreja que intercede. Estava dizendo do Alexandre, nosso irmão Alexandre. O Alexandre, marido da Luciana. O Alexandre, há um tempo atrás, ele foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré. Terrível, terrível essa doença. Foi internado no hospital. Fui visitá-lo um dia, ele na cadeira de roda, só mexia o pescoço. Perdeu todos os movimentos. E a igreja orando, a igreja orando. Eu me lembro que até no dia que eu fui lá com ele, eu coloquei mais uma pessoa no celular para a gente orar com ele. E a igreja orando, a igreja orando. Passado alguns dias, os movimentos começaram a reaparecer. E quem conhece essa síndrome sabe que reverter esses sintomas é um negócio bem complicado. E ele começou a dizer, olha, ele me mandava vídeo às vezes, olha, meu braço está mexendo. E ele mexia só o bracinho aqui, ó. Aí daqui a pouco ele começa a mexer. Aí um dia ele me manda um vídeo chorando, porque ele está conseguindo ficar em pé de novo. A síndrome de Guillain-Barré tira todos os movimentos do corpo. E esse rapaz teve por Deus restaurado todos os movimentos do seu corpo. Sabe por quê? Porque a igreja estava em oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vê os milagres. A oração, ela acalma a alma. A oração é a ponte que nos leva da ansiedade à paz. A oração acalma o nosso ser. A oração, ela gera milagres. A oração transforma vidas. A oração desperta misericórdia. A oração renova sentimentos. A oração abre novas portas. Deus nos chamou para sermos pessoas que oram. Eu tenho dito isso para a igreja. No seu trabalho, aonde você estiver, pega a pessoa que está perto de você e ora por ela. Abra a sua boca. Mas eu não sei o que falar. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu a encherei. Porque nós não falamos em nosso nome, nós falamos em nome de Jesus, aquele que nos enviou. A oração. Traga a oração para a sua vida. Quero encerrar dizendo, citar Tiago. Tiago, ele vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, verso anterior, e orai uns pelos outros para serdes curados. Orai uns pelos outros para serdes curados. E ele vai terminar dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você acha que Deus não ouve a nossa oração? Quero concluir dizendo: tenha objetivos, tenha metas, tenha alvos.
Mas lembre-se, não é isso que gera felicidade. A felicidade não está naquilo que a gente alcança, está no caminho que a gente percorre. Não espere o céu chegar para você ser feliz. Caminhe com Deus e você experimenta. Ele vai enviar, Ele vai te dar direção, Ele vai falar ao seu coração. O Espírito Santo de Deus vai te dar coragem. E talvez hoje você esteja se sentindo desanimado, sozinho, sem motivação, triste. E você precisa de uma oração hoje. Você precisa se lembrar que você não está sozinho. Você faz parte da igreja de Cristo. A sua vida é importante para cada um de nós. Nós queremos abençoar você nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer para você que você não está só. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus nos renova, o Espírito de Deus nos leva. Talvez você já não tenha ânimo para levantar da cama. Talvez cargas emocionais caíram sobre você. Você que nunca se sentiu amado, você que nunca se sentiu amada, você que sempre se sentiu deixado de lado na família, na sua casa, você que sempre achou que sua mãe não tinha afeto por você, que seu pai nem ligava para a sua existência. Você que não teve palavras acolhedoras, você que não teve palavras de motivação na vida. E o tempo vai passando e você continua se sentindo sem motivação, sem acolhimento. O Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para você hoje à noite que Ele é a razão do seu viver, que Jesus Cristo, Ele é o alimento para a sua alma, que Jesus Cristo vai levantar o seu ser, que Jesus Cristo tem palavras de vida sobre você. E que você foi muito amado, e que você foi muito amada.